Algumas vozes chegam mais longe do que pensamos. Elas atravessam ondas de rádio e linhas telefônicas, atravessam anos e promessas quebradas, encontrando o caminho para a única pessoa que sempre esteve destinada a ouvi-las. Esta é a história de um homem que nunca deixou de acreditar na distância impossível entre dois corações. Todos os dias 14 de fevereiro, exatamente às 23h47, o telefone toca na WZPK 94.5, uma pequena estação de rádio que toca a mesma mistura de rock clássico e canções de amor esquecidas desde 1982. O DJ de plantão, quem quer que seja naquele ano, pega o fone e ouve a mesma voz tranquila, sem pressa, sem nervosismo, apenas firme, como alguém que já fez essa ligação 1000 vezes antes. Gostaria de pedir The Way You Look Tonight, diz a voz, na versão do Sinatra. E então, depois que a música desaparece no silêncio cheio de estática do rádio noturno, a voz retorna uma última vez. Essa foi para Clara. Por 31 anos ninguém questionou. DJs vieram e se foram. O equipamento foi atualizado e depois rebaixado quando o orçamento ficou apertado. A máquina de café avariou e nunca foi substituída. Mas a chamada era sempre atendida, tão fiável como a neve em fevereiro, tão previsível como um coração partido. Se alguma vez se perguntou como soa a devoção quando filtrada por décadas e fios telefônicos, soa exatamente assim, tranquila, modesta e completamente inabalável. Se esta história o comoveu, se alguma vez amou alguém à distância ou se perguntou o que aconteceu à pessoa que se foi embora, clique no botão Gosto, porque histórias de amor como esta merecem ser partilhadas e o seu apoio ajuda-nos a contá-las. Parte 1. O momento presente. Esta noite é Marcos atrás do microfone na WZPK. Ele tem 26 anos, o que faz dele o DJ mais jovem que a estação já contratou. E há semanas que teme esta chamada em particular do Dia dos Namorados. Não porque ele não acredita no amor. Marcos está planejando pedir sua namorada Sara em casamento na primavera. Mas porque há algo naquela voz que o faz sentir como se estivesse ouvindo algo sagrado. O estúdio é menor do que o quarto da maioria das pessoas, cheio de equipamentos que deveriam ter sido substituídos na época do governo Clinton. As paredes estão cobertas de pôsteres de shows desbotados e fotografias amareladas de bandas locais que se separaram antes de Marcos nascer. O ar cheira a café velho e aquele mofo característico de décadas de fumaça de cigarro, embora seja proibido fumar no prédio há 15 anos. Às 11h46, Marcos olha para o relógio digital vermelho acima da mesa de som. Os segundos passam com precisão mecânica. 11h46, min-t 47, 11h46, min-t 48, 11h46, min 49. Ele acabou de tocar Purple Rain, e o fade-out deixa para trás aquele silêncio familiar da rádio tarde da noite. Não totalmente silencioso, mas preenchido pelo zumbido sutil dos aparelhos eletrônicos e pelo sussurro distante do sistema de ventilação. Lá fora, a neve começa a cair, daquele tipo leve e persistente que transforma pequenas cidades em cenários de cartões de Natal, mesmo no meio de fevereiro. O telefone toca. Marcos deixa tocar 2 vezes. Ele aprendeu isso com os outros DJs, embora nenhum deles tenha explicado o motivo. Algumas tradições existem sem motivo, transmitidas pela memória institucional como folclore. WZPK, você está no ar. Gostaria de pedir The Way You Look Tonight, diz a voz. É exatamente como os outros DJs descreveram, nem velha nem jovem, mas experiente. Como alguém que aprendeu a ter cuidado com as palavras, porque sabe o quanto elas podem magoar e o quanto podem curar. A versão do Sinatra, confirma Marcos, embora já tenha a faixa pronta. Ele vem se preparando para este momento desde outubro. Sim, obrigado. Marcos aperta o botão e a voz de Frank Sinatra enche as ondas do rádio, suave como um uísque envelhecido, cantando sobre o amor que transcende o tempo e as circunstâncias. A música tem 3 minutos e 22 segundos. Marcos sabe disso porque cronometrou. Ele também descobriu, observando cuidadosamente o registro de chamadas, que a misteriosa interlocutora
ligará de volta exatamente 30 segundos após o fim da música. Enquanto Sinatra canta sobre a aparência de alguém naquela noite, Marcus se pega pensando em Clara. Ele passou meses imaginando quem ela seria. Talvez fosse uma namorada do colégio que se mudou para fazer faculdade. Talvez fosse uma jovem mãe que morreu muito cedo. Talvez fosse simplesmente alguém que disse não, e esse ritual anual é a maneira de um homem manter aberta uma porta que deveria ter sido fechada décadas atrás. A música termina. Marcus conta: 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Exatamente 30 segundos depois, o telefone toca novamente. WZPK. Era para Clara. A linha cai. Marcus fica sentado sob a luz suave do estúdio, cercado pelo silêncio após algo que ele não compreende totalmente. Ele acabou de fazer parte de uma história que começou antes de ele nascer e não tem ideia de como ela termina. Se você está ouvindo isso e pensando em alguém com quem não fala há anos, alguém cujo nome você ainda sussurra para quartos vazios, você não está sozinho. Histórias de amor como essa nos lembram que algumas conexões nunca terminam de verdade. Elas apenas mudam de frequência. Considere se inscrever para ouvir mais histórias sobre o amor que se recusa a desistir. Parte 2. A história por trás. Clara Hutchinson entrou pela primeira vez no Morley's Diner em uma tarde de terça-feira em setembro de 1992, carregando um estojo de violão e vestindo um vestido de verão da cor do milho no final do verão. Ela tinha acabado de completar 22 anos e estava fugindo de um casamento que não podia realizar, embora não contasse essa história a ninguém por anos. David Morley tinha 24 anos e acabara de voltar de 2 anos na Universidade Estadual, ajudando o pai a administrar a lanchonete que servia café e comida caseira para os moradores de Millfield desde 1967. Ele estava limpando as mesas quando ela entrou e mais tarde juraria que a luz da tarde parecia segui-la pela porta, envolvendo-a como uma bênção. "Café, por favor", disse ela, sentando-se na cabine perto da janela. "E talvez um pedaço de torta, se for boa." "É a melhor torta dos 3 condados", respondeu David, o que era verdade, embora ele não se importasse se tivesse gosto de papelão. Ele já estava memorizando o jeito como ela colocava o cabelo escuro atrás da orelha, o jeito como seus dedos tamborilavam silenciosamente na mesa, como se estivesse ouvindo uma música que ninguém mais podia detectar. Ela ficou por 3 horas naquele primeiro dia, tomando 2 xícaras de café e uma fatia da torta de maçã de sua mãe, escrevendo em um caderno cujas páginas pareciam ter sido preenchidas, apagadas e preenchidas novamente. Quando ela finalmente juntou suas coisas para ir embora, David encontrou coragem para perguntar seu nome. "Clara", ela disse, e a maneira como disse soou como uma canção. Ela voltou no dia seguinte e no dia depois disso. No final da semana, David descobriu que ela estava hospedada na pensão da Sra. Patterson, que tocava violão em noites de microfone aberto em 3 cidades diferentes e que escrevia canções sobre lugares onde nunca tinha estado e pessoas que nunca tinha conhecido. "Por que você escreve sobre coisas que não conhece?" Ele perguntou-lhe uma noite, enquanto ela guardava o violão depois de tocar para os poucos clientes que permaneceram após o jantar. "Porque ela disse, fechando o estojo com eficiência treinada, às vezes você tem que imaginar uma vida antes de poder vivê-la." Eles se apaixonaram como as pessoas se apaixonavam em cidades pequenas em 1992, lentamente, deliberadamente, com toda a comunidade como testemunha. David guardava para ela os melhores pedaços de torta. Clara tocava músicas pedidas pelos clientes habituais, transformando a lanchonete em uma sala de concertos improvisada nas noites de sexta-feira. A Sra. Patterson começou a cobrar metade do aluguel de Clara, porque o amor deve ser acessível para os jovens. No Natal eles eram inseparáveis. No Dia dos Namorados, já falavam em ficar juntos para sempre. David a pediu em casamento em uma noite nevada de fevereiro, ali mesmo na lanchonete, depois do fechamento. Ele havia ensaiado o discurso por semanas, mas quando chegou a hora, tudo o que conseguiu dizer foi o nome dela e entregar um anel que pertencera à sua avó. Clara disse sim sem hesitar,
e eles dançaram ao som da música que tocava no rádio, The Way You Look Tonight, que saía dos alto-falantes como se estivesse esperando por aquele momento exato. Mas Clara sempre foi honesta sobre uma coisa. Ela era compositora, e compositores deveriam perseguir melodias onde quer que elas os levassem. Quando surgiu a oportunidade de se mudar para Nashville, um contrato de gravação que era mais promessa do que garantia, mas ainda assim um contrato de gravação, ela sentiu o familiar puxão de uma vida não vivida. "Venha comigo", disse ela a David na noite antes de partir. "Vamos nos casar no Tennessee. Vamos fazer música, servir café para estranhos e descobrir como ser felizes em um mundo maior." David olhou ao redor da lanchonete, para as cabines que seu avô havia estofado, para o balcão que seu pai havia polido até ficar liso com 40 anos de serviço, para a comunidade que o criara e esperava que ele permanecesse ali. "Não posso", disse ele, e ambos sabiam que era verdade. Clara partiu num autocarro Greyhound às 6 da manhã do dia 3 de março de 1993. David levou-a até a estação, carregou o estojo da guitarra dela e beijou-a em despedida, como se estivesse a tentar memorizar o sabor da eternidade. "Vou ligar", prometeu ela. "Estarei aqui", respondeu ele. Durante 6 meses, ela ligou. Todos os domingos, pontualmente, sua voz chiava através da estática da longa distância, contando-lhe sobre sessões de gravação e jantares tardios onde o café era horrível, mas os sonhos eram maiores do que qualquer coisa que Millfield pudesse conter. Depois disso, as ligações ficaram menos frequentes. Os cartões de Natal se transformaram em cartões postais. Os cartões postais se tornaram silêncio. Mas David lembrava-se do que ela havia dito sobre imaginar uma vida antes de poder vivê-la. Então, todo dia dos namorados ele imaginava um mundo onde ela poderia estar ouvindo. Parte 3. A revelação Clara Hutchinson. Agora Clara Mills, embora tenha mantido seu nome de solteira para sua carreira musical, está dirigindo pelo oeste do Tennessee no Dia dos Namorados de 2024, quando ouve seu próprio nome surgir entre a estática de uma estação de rádio distante. Ela tem agora 44 anos. É uma compositora de sucesso com 3 indicações ao Grammy e um catálogo de músicas que foram regravadas por artistas cujos nomes brilham nas marquises da Broadway. Ela mora em um armazém reformado no leste de Nashville, dirige um carro híbrido sensato e não pensa em Millfield há anos, ou pelo menos é o que ela diz a si mesma. Ela está voltando de um retiro de composição em Memphis, aquele tipo de fim de semana intenso em que compositores consagrados se trancam em um estúdio e tentam capturar um raio em potes de vidro. As sessões foram boas. Ela tem a estrutura de 4 novas músicas e a promessa de uma colaboração com um artista que admira há anos. Ela deveria estar se sentindo triunfante. Em vez disso, sente-se inquieta como sempre se sente em 14 de fevereiro, embora nunca tenha sido capaz de explicar por quê. O rádio do carro está procurando sinais, como os rádios dos carros alugados sempre parecem fazer quando você está dirigindo por áreas rurais, onde as ondas de rádio precisam viajar mais para encontrar alguém ouvindo. Ela captou fragmentos de 3 estações diferentes, uma transmissão cristã contemporânea, um programa de entrevistas sobre avistamentos de OVNIs e algo que poderia ser rock clássico, quando de repente a estática desaparece e a voz de Frank Sinatra enche o carro. The Way You Look Tonight. As mãos de Clara apertam o volante. Ela conhece essa música, como conhece os próprios batimentos cardíacos. Conhece-a desde os 22 anos, quando dançava em uma lanchonete vazia com um rapaz que a amava o suficiente para deixá-la ir. Ela estende a mão para mudar a estação, mas seus dedos congelam quando a voz do DJ corta o fade-out. Essa foi para Clara. As palavras a atingiram como água fria, como um reconhecimento repentino, como 31 anos de esquecimento cuidadoso dissolvidos em 4 sílabas. Clara encosta no próximo trevo, um posto de caminhões com mais vagas do que o necessário e uma loja de conveniência que anuncia café quente e banheiros limpos como se fossem mercadorias raras. Ela senta no estacionamento com o motor ligado, olhando para o visor do rádio como se ele pudesse oferecer alguma explicação para o que ela acabou de ouvir. A estação é WZPK 94,
5. Transmitindo de Millfield, a mesma Millfield que ela deixou em um ônibus da Greyhound em 1993, carregando um estojo de violão e promessas que não poderia cumprir. Ela diz a si mesma que é uma coincidência. Clara não é um nome incomum. A música poderia ser para qualquer pessoa, uma filha, uma irmã, uma esposa cujo marido se lembra da dança do casamento deles. Provavelmente há dezenas de Claras na área de cobertura da estação, e qualquer uma delas poderia ser a destinatária desse pequeno gesto público de amor. Mas, mesmo enquanto constrói essas explicações racionais, Clara tem certeza absoluta de que a música foi feita para ela. Ela fica sentada no estacionamento do posto de caminhões por 20 minutos, observando os viajantes indo e vindo, comprando café, bilhetes de loteria e lanches para viagens que os levarão para longe das pessoas que amam. Seu celular vibra com mensagens de texto. Amigos perguntando sobre seu fim de semana, seu gerente confirmando as reuniões da próxima semana, um convite para um jantar de Dia dos Namorados que ela já planeja recusar. Ela ignora todas. Em vez disso, abre seu aplicativo de mapas e procura por Millfield. Fica a 290 quilômetros a nordeste, uma viagem de 3 horas por estradas secundárias e pequenas cidades que ela passou 3 décadas tentando esquecer. Ela não volta lá desde o funeral do pai, há 8 anos, e mesmo naquela ocasião, foi direto para o cemitério e voltou para a rodovia, evitando o centro da cidade e todas as lembranças que lá viviam. Mas hoje à noite, sentada no estacionamento de um posto de caminhões com a voz de Sinatra ainda ecoando em seus ouvidos, Clara toma uma decisão que surpreende até a ela mesma. Ela dá meia volta e começa a dirigir em direção à casa. Se esta história está partindo seu coração, mesmo que só um pouquinho, você está exatamente onde precisa estar. Às vezes, as histórias de amor mais poderosas são sobre as estradas que pensávamos que nunca mais percorreríamos. Se você já se perguntou sobre uma escolha que não fez, uma pessoa para quem não ligou de volta, uma porta que deixou destrancada por precaução, a próxima parte é para você. Clique no botão inscrever-se, porque histórias como essa nos lembram que nunca é tarde demais para ouvir as vozes que ainda chamam por nós. Parte 4. O retorno. Clara dirige durante a noite, seguindo rodovias que se desenrolam como memórias, passando por fazendas, cidades adormecidas e outdoors anunciando coisas que não mudaram desde 1993. Ela para uma vez para abastecer e tomar um café horrível, outra vez para caminhar por uma área de descanso e respirar um ar que lhe parece cada vez mais familiar. Às 2 da manhã, ela está a 30 quilômetros de Millfield, e o peso do que está fazendo se instala ao seu redor como a gravidade. Ela não vê David há 31 anos. Não sabe se ele se casou, se tem filhos, se ainda está vivo. A parte racional do seu cérebro, a parte que passou 3 décadas construindo uma carreira de sucesso, tomando decisões inteligentes, está gritando que isso é loucura. Você não dirige 290 quilômetros no meio da noite para perseguir uma dedicatória no rádio que pode nem ter sido para você. Mas a parte do seu cérebro que escreve canções, a parte que ainda acredita em magia e segundas chances, e na possibilidade de que algumas histórias não terminam quando você pensa que terminam, mantém seu pé no acelerador. Millfield parece exatamente a mesma e completamente diferente. Os postes de luz são novos, com lâmpadas LED que iluminam tudo com uma luz branca forte, em vez do brilho amarelo quente que ela lembra. Há um Subway, onde ficava a Morrison's Hardware, e o antigo cinema foi convertido em lojas de antiguidades. Mas o Morley's Diner ainda está lá, exatamente onde sempre esteve, embora o letreiro de neon esteja mais escuro e o estacionamento tenha menos carros do que ela se lembra. Clara estaciona do outro lado da rua e senta-se no carro com o motor desligado e as janelas abertas apenas o suficiente para deixar entrar o ar de fevereiro. A lanchonete está fechada, já passa das 2 da manhã de uma terça-feira, mas há luzes acesas no apartamento acima dela, o mesmo apartamento onde os pais de David moravam. Ela está tentando reunir coragem para sair do carro quando a porta do apartamento se abre e David Morley desce a escada externa que leva à entrada dos fundos da lanchonete. Ele tem agora 56 anos,
O cabelo escuro está quase todo grisalho, os ombros um pouco mais largos, o passo um pouco mais lento. Mas Clara reconhece-o imediatamente, da mesma forma que se reconhece uma música, mesmo quando é tocada numa tonalidade diferente. Ele destranca a porta dos fundos da lanchonete e desaparece lá dentro. Alguns minutos depois, as luzes começam a acender. Primeiro a da cozinha, depois a da sala de jantar e, por fim, o letreiro de neon que anuncia Morley's Diner, o melhor café em 3 condados, para quem por acaso estivesse passando por ali às 2h30 da manhã. Clara o observa se movimentar lá dentro, um ritual familiar de abertura que ela testemunhou centenas de vezes há 31 anos. David sempre foi madrugador, sempre acreditou que alguém poderia precisar de café ou torta ou apenas de um lugar quente para sentar, não importava a hora que chegasse. A parte racional de seu cérebro faz uma última tentativa de autopreservação. Você poderia simplesmente ir embora. Ele nunca saberá que você esteve aqui. Você pode voltar para Nashville, voltar para sua vida, voltar a fingir que o passado permanece enterrado onde você o deixou. Em vez disso, Clara sai do carro. A campainha acima da porta da frente da lanchonete ainda toca as mesmas 2 notas quando ela a empurra para abrir. David levanta os olhos de trás do balcão, onde está preparando a máquina de café para mais um dia, e por um momento nenhum dos dois se move. Ainda não abrimos, diz ele, e então olha realmente para ela, e sua expressão muda para algo que Clara não consegue interpretar. Clara? Oi, David. Ele coloca o filtro de café que estava segurando e contorna o balcão, movendo-se lentamente, como alguém com medo de que movimentos bruscos possam fazer fantasmas desaparecerem. Você parece... Ele começa, depois para, balança a cabeça. O que você está fazendo aqui? Eu ouvi a música, ela diz, no rádio, hoje à noite. O rosto de David passa por várias expressões, surpresa, constrangimento, algo que poderia ser alívio. Você ouviu? Todos os anos? Pergunta Clara. Tem sido todos os anos? David olha para as mãos, depois volta a olhar para ela. Todos os anos. Eles ficam ali no espaço familiar da lanchonete, cercados pelos fantasmas das conversas que tinham quando eram jovens e acreditavam que o amor era simples e que para sempre era uma promessa que as pessoas podiam cumprir. Nunca parei de ouvir, diz Clara. Não realmente, mesmo quando disse a mim mesma que tinha parado. Eu nunca parei de ter esperança, responde David, mesmo quando disse a mim mesmo que deveria. Clara olha ao redor da lanchonete, para a mesa onde costumava sentar e escrever músicas, para o balcão onde David costumava guardar os melhores pedaços de torta para ela, para o canto onde costumava tocar violão para quem quisesse ouvir. Você está... Ela começa, mas percebe que não sabe como terminar a pergunta. Você está feliz? Você se casou? Você está arrependido de eu ter voltado? Você está contente? Nunca me casei, diz David, respondendo à pergunta que ela não fez. Cheguei perto algumas vezes, mas ele dá de ombros. Acho que estava esperando por algo. Ou alguém, diz Clara. Ou alguém. Eles conversam até o amanhecer, preenchendo 31 anos de silêncio com histórias, desculpas e explicações que parecem necessárias e insuficientes ao mesmo tempo. Clara conta a ele sobre Nashville, sobre as músicas que escreveu e a vida que construiu. David conta a ela sobre a lanchonete, sobre a morte de seus pais, sobre a cidade que mudou e permaneceu a mesma na mesma medida. Quando o sol nasce, David prepara o café da manhã. Ovos, bacon e torradas, comida simples preparada com o tipo de cuidado que vem de décadas de prática. Clara senta-se em sua velha cabine, observando-o trabalhar, maravilhada com como algumas coisas podem mudar completamente, enquanto permanecem essencialmente as mesmas. Tenho que perguntar, diz ela, enquanto ele desliza um prato pela mesa. Por que The Way You Look Tonight? David sorri, e por um momento Clara consegue ver o rapaz de 24 anos que a pediu em casamento nesta mesma sala, há 31 anos. Por quê, diz ele, essa era a música que estava tocando quando eu soube que queria te amar para sempre.
mesmo que para sempre tenha se tornado mais complicado do que pensávamos. Clara dá uma mordida nos ovos, saboreia a memória e a possibilidade e o sabor particular das oportunidades não aproveitadas, mas também não perdidas. O que vai acontecer agora? Ela pergunta. Não sei, diz David, mas estou feliz que você tenha voltado. Eu também. Lá fora, Millfield está acordando. As cafeterias estão abrindo, as pessoas estão indo para o trabalho, a vida continua de todas as pequenas e persistentes maneiras que a vida continua. Mas dentro do Morley's Diner, duas pessoas que já se amaram estão descobrindo que algumas histórias não terminam. Elas apenas esperam, pacientes como ondas de rádio, pelo momento certo para recomeçar. Se você já se perguntou se é possível voltar para casa, se o amor pode sobreviver a décadas de silêncio, se as músicas que tocamos em quartos vazios podem, de alguma forma, encontrar o caminho para as pessoas que precisam ouvi-las, esta história é a sua resposta. Às vezes, as histórias de amor mais bonitas não são sobre pessoas que nunca desistiram. São sobre pessoas que se amaram o suficiente para desistir e depois se amaram o suficiente para encontrar o caminho de volta. Às vezes, uma voz no rádio é mais do que apenas uma voz. Às vezes é uma oração, uma esperança, uma mensagem em uma garrafa lançada ao mar eletromagnético, confiando que, em algum lugar, alguém ainda está ouvindo. E às vezes, contra todas as probabilidades, a lógica e a matemática cruel do tempo e da distância, essa pessoa ouve seu nome sendo chamado e decide voltar para casa. Se esta história te emocionou, se te lembrou que o amor é sempre mais complicado e mais resistente do que esperamos que seja, curta este vídeo e inscreva-se em nosso canal. Contamos histórias sobre o amor que perdura, o amor que evolui, o amor que se recusa a ser esquecido, mesmo quando deveria. Porque em um mundo que se move muito rápido e ama muito pouco, todos nós precisamos de lembretes de que algumas coisas, algumas pessoas, algumas músicas, alguns atos silenciosos de devoção valem a pena esperar. Mesmo que a espera leve 31 anos. Mesmo que a única maneira de dizer eu te amo seja ligar para uma estação de rádio e sussurrar um nome na escuridão. Mesmo que você não tenha certeza de que alguém está ouvindo, alguém sempre está.